Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Olha, não esqueça, Tiago é quem disse, não é Hermes, não é um autor famoso, não é um historiador, não é um sociológico, um filósofo. É a voz de Deus iluminada pelo meu irmão de Jesus, Tiago, quando ele diz lá em Tiago 1,19: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Essa quantidade de gotas eu me ative muito ao falar, ao ouvir. Mas como nós estamos falando nessa série sobre Por favor, alguém me escuta, dificilmente você vai ouvir sem ter que falar alguma coisa. E é engraçado quando o Tiago diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar. É como se o Tiago quisesse dizer o seguinte, olha, a sua audição deve ser algo tão paciente, tão disponível, que você vai prolongando. Por mais que você tenha vontade de falar, por mais que você já tenha o que falar, por mais que você tenha certeza que você precisa falar, você prolonga isso mais. Você esgota a sua espera e dá a expectativa do outro de que ainda há espaço no seu ouvido. Uma vez um rapaz falando comigo que ele estava indo de um país para o outro, dirigindo, e quem conhece a Europa sabe que alguns países a gente cruza de carros mesmo, né? São carros. E algumas viagens elas são difíceis, mais lentas quando há muita neve. Ele disse que caía muita neve e alguém manda essa gota para ele e ele começou a ouvir a gota e numa determinada gota ele disse que eu falei assim: para que essa velocidade? Para onde você vai, você chega já já. Eu não confesso que eu não lembro dessa gota, mas ele disse que ele estava com muita pressa. E quando ele ouviu isso, ele falou: poxa, foi a voz de Deus, porque é muito perigoso dirigir. Só quem já dirigiu em períodos de muito gelo, de muita neve, sabe a dificuldade que é. Então, ouvir, além de ser uma arte, ouvir é uma necessidade social. Além de ser uma necessidade espiritual, uma necessidade familiar, é uma necessidade social. Os países estão precisando de gente que os ouça. Os líderes estão precisando. Olha, os grandes líderes do passado, quem conhece a história, vai conhecer, por exemplo, a história dos Estados Unidos, da Inglaterra e até de alguns movimentos de líderes no Brasil, vocês vão perceber que eles sempre tinham conselheiros. Eles sempre tinham conselheiros. Os melhores presidentes da história do mundo, dos países, eles tinham conselheiros, geralmente eram líderes espirituais. Pessoas que disponibilizavam o seu ouvir, eles falavam tudo. E depois que eles falavam tudo, é mais ou menos esse conselho de Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar. Eles davam alguns nortes, diziam assim, mas será que o senhor está certo? Será que é por aí mesmo? Então, hoje em dia, nós estamos percebendo uma espécie de soberba política, soberba jurídica, soberba religiosa, uma soberba generalizada, ao ponto das pessoas, elas querem a paternidade das ideias, dos projetos. E é incrível como nós, brasileiros, especialmente falando, nos decepcionamos com as questões políticas, jurídicas, com as questões sociais, como nós nos decepcionamos com os discursos, como nós nos decepcionamos com partidos. Por quê? No fundo, está todo mundo no mesmo pacote e falta muita humildade. Então, nós que estamos nesse contexto de conhecimento de quem é Deus, precisamos ser pessoas diferentes. Precisamos nos disponibilizar. E à medida que vamos ter a humildade de pedir a escuta de alguém, à medida que vamos ter a paciência de escutar alguém, precisamos perguntar para nós mesmos, seja na condição de ouvinte, seja na condição de falante. E eu preciso me perguntar: qual é a profundidade desse assunto? Qual é a importância desse assunto? Olha que coisa séria. Qual a profundidade, a importância desse assunto para a pessoa que está falando e para mim? Será que eu que estou falando estou conseguindo mostrar para quem está me ouvindo a mesma importância desse assunto? Será que eu que estou ouvindo, estou entendendo a profundidade e a importância desse assunto para quem está falando? Quantas vezes a pessoa se engasga na escuta, na fala? Veja a importância, veja a força que a pessoa às vezes se engasga, não consegue passar daquela temática, aquela dor. Essa pessoa é tomada por uma angústia tão grande. Quantas vezes eu ouço pessoas à minha frente que param num determinado tema, eu tenho sempre um caixinho de lenço na minha mesa e eu baixo minha cabeça um pouquinho
Eu dou a caixinha de lenço. Às vezes eu tenho até vontade de chorar também. E por mais que nós não entendamos, há momentos na nossa vida que são muito difíceis. Confesso a vocês que esses últimos dias para mim foram dias muito difíceis. E peço muito a Deus, Senhor, me ajuda a ser forte. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, não há forma de buscarmos forças se não for em Deus. Não há dúvidas de que o processo de mudança, de vivenciar a transformação, para vencer os obstáculos da Bíblia, é quando nós começamos a entender o poder avassalador, detonador da escuta empática. Mas como é destruidor quem escuta e quer responder de qualquer forma. Às vezes a pessoa que está falando, ela não tem capacidade organizacional, ela fala, 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 fala. Quem está escutando precisa criar esquemas, módulos, grupos temáticos para estruturar, porque às vezes a pessoa está falando muitas coisas, muitos temas, ela envolve muitas pessoas da mesma forma, da mesma maneira. Então, eu preciso, às vezes, estruturar a minha escuta, estruturar a minha fala, porque às vezes a pessoa está falando da mesma coisa de ângulos e janelas diferentes, com palavras diferentes. Então, eu tenho certeza, se você que me escuta agora, você pedir a Deus, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, vai ter misericórdia de você, seja na condição de falante ou de ouvinte, e Deus vai operar um milagre em nome de Jesus. Senhor, essa é a minha oração, Pai. Opera milagres para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém.